verdade chocante da vovó, o marido infiel e a babá que mudou tudo na família. Era uma manhã ensolarada em que Clara, enfermeira dedicada, acordou com um sorriso. Ela amava seu trabalho, ajudando pessoas a superar momentos difíceis e adorava passar tempo com sua filha Sofia. O café da manhã era sempre um momento sagrado, repleto de risadas e histórias. Mas algo pairava no ar, uma tensão que ela ainda não sabia que a aguardava. Quando Clara chegou em casa após um longo turno no hospital, encontrou um bilhete estranho na mesa. Eu não posso mais continuar assim. Precisamos conversar. O coração dela acelerou. Era uma mensagem de Jorge, seu marido, um professor universitário que sempre foi respeitado por como ele podia. Como ela, uma mulher que sacrificava seu tempo e energia para cuidar da família, poderia ser tão traída? Clara decidiu investigar. Ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Através de mensagens trocadas e encontros escondidos, começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que a deixava cada vez mais angustiada. O que inicialmente parecia apenas uma traição mesquinha começou a abrir portas para segredos de sua própria infância. Ana, a babá de Sofia, não era apenas uma funcionária. Clara descobriu que havia conexão entre as duas que a deixava em choque. Enquanto Clara mergulhava fundo em um mar de revelações, memórias antigas voltavam à tona. Ela se lembrou da avó que sempre falava sobre uma menina que havia desaparecido na cidade. Agora, as histórias de sua avó pareciam mais reais do que nunca. A babá, com seu olhar triste, possuía traços que remetiam a algo que Clara não conseguia identificar. O nó na garganta aumentava a cada descoberta. Como poderia sua vida ser tão cheia de segredos? As conversas que tinha com Jorge tornaram-se cada vez mais tensas. Ele parecia estar fugindo da verdade, enquanto Clara só queria justiça. Em um embate emocional, ela quase gritou: "Como você pode fazer isso com a gente?" O olhar dele era vazio e Carol percebeu que ele só pensava em si mesmo. A dor intensificou o conflito interno que aos poucos a consumia. Clara, então, se viu em um dilema angustiante: perdoar Jorge e reconstruir a família ou enfrentar a verdade, que poderia arriscar tudo o que conhecia. O tempo estava se esgotando. Cada dia que passava, a verdade sobre Ana aumentava e sua curiosidade se transformava em necessidade. Neste cenário de desespero e incerteza, Clara se perguntava: quem era realmente a babá e qual era a conexão que deixava seu coração tão inquieto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Haha. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava mergulhada em suas emoções. A cada novo detalhe sobre Ana, seu coração apertava mais. A angústia era palpável, uma dor latejante que a impedia de pensar. Mas algo estava prestes a mudar dramaticamente. Naquela noite, enquanto Jorge estava em uma reunião na universidade, Clara decidiu que precisava de respostas.
ela resolveu confrontar Ana. Sentou-se numa mesa da cozinha, a luz da casa filtrando uma sombra sob seu rosto. O relógio marcava 22 horas e a casa estava silenciosa. Apenas o som do vento externo preenchia o espaço. Quando Ana entrou, Clara a olhou nos olhos. Precisamos conversar. Sobre você, sobre Jorge. Sua voz falhou. A tensão crescia entre as duas. Ana parecia nervosa, mexendo nas mãos, evitando o olhar. Clara sentiu uma necessidade urgente de desmascarar essa mentira que a cercava. Mas antes que pudesse falar mais, o som de uma explosão estremeceu o ar. Um barulho ensurdecedor cortou a tranquilidade da noite. Clara se levantou, o coração disparado. O que foi isso? Ela correu para a janela e viu fumaça subindo em direção ao céu. Um carro estava pegando fogo na rua e as chamas iluminavam a escuridão. Clara virou-se para Ana, encontrando uma expressão estranha no rosto dela, como se um segredo tivesse sido revelado. Você sabia? Clara exigiu, a voz falhando de raiva. Ana não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na rua, enquanto as sirenes de uma viatura se aproximavam, iluminando a escuridão com luzes azuis e vermelhas. Então, no meio da confusão, Clara viu algo ainda mais aterrador. Um homem correndo em direção ao carro em chamas. Reconheceu-o imediatamente. Era um ex-aluno de Jorge, alguém que tinha sido expulso da universidade por comportamento inadequado. Por que ele está aqui? Pensou. A adrenalina tomou conta. Ana, quem é aquele? O que você tem a ver com isso? As palavras saíram como um sussurro raivoso. Ana hesitou antes de responder. Eu não sei. Ele só apareceu no meu trabalho, aqui na casa. Antes que Clara pudesse processar tudo isso, um flash de luz a atingiu. Era o carro da polícia, as sirenes unindo. Ana tentou sair, mas Clara prendeu pelo pulso. Não, você não vai a lugar nenhum, gritou, quase em desespero. Nesse momento, Ana soltou um grito, mas não por conta do que estava acontecendo do lado de fora. Você não entende. Ele é parte de tudo isso. Aquilo soou como uma bomba. Clara ficou paralisada. O que tudo você está falando? A voz de Ana tremia e, com a pressão aumentada da situação, uma verdade começou a emergir. Eu não sou só a babá. Eu sou a irmã do menino que desapareceu. A menina que a sua avó mencionava. O tempo pareceu parar. O choque a golpeou como um soco no estômago. Clara sentiu o mundo girar. O que você quer dizer com isso? Como você? O nó na garganta de Clara aumentou. Os fragmentos da sua infância e as histórias da avó agora faziam sentido. Mas a ideia de que Ana poderia ser irmã de uma criança desaparecida a desestabilizava. A confusão tomou conta da sala. Enquanto os sons da sirene se aproximavam, Clara lutava com as emoções. Desde o desespero da traição até a revelação chocante, Jorge tinha se envolvido não apenas fisicamente, mas emocionalmente com alguém que trazia uma carga pesada de segredos. E agora suas vidas estavam interligadas de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Nesse caos, a porta da frente se abriu e Jorge entrou, seu olhar se fixando na cena em diante dele. Clara percebeu que a confusão estava prestes a ficar ainda mais intensa. O que ele diria ao ver Ana? E a verdade sobre sua traição e os laços de sangue que se entrelaçavam naquele momento? A tensão explodiu no ar e Clara percebeu que, ao confrontar Ana, tinha apenas arranhado a superfície do que realmente estava em jogo. Jorge parou no corredor, os olhos arregalados ao ver Clara e Ana na cozinha.
O ambiente estava carregado com a tensão que apenas momentos históricos criam. A expressão de Jorge oscilava entre surpresa e confusão. Que está acontecendo aqui? A voz dele era baixa, mas Clara sentiu a raiva ferver dentro de si. Não era hora de fraquejar. Ana é mais do que você pensa, Jorge, respondeu Clara, o queixo erguido, desafiando. Ela é a irmã da menina que desapareceu. O que isso significa para você? A reação de Jorge foi instantânea. Ele se aproximou de Ana, avaliando-a com olhos críticos. Você está dizendo a verdade? A pergunta ressoou como um eco sombrio na sala. Ana, ainda nervosa, fez uma pausa, buscando coragem. Eu não queria que você soubesse assim. Mas é verdade, a sua avó falava sobre mim. Um silêncio pesado ficou entre os três. Clara respirou fundo, sentindo que o coração batia no ritmo da adrenalina. A verdade parecia mais complexa do que uma traição. Ana, por que você não me disse antes? Clara perguntou, sua voz tremendo. Você estava me enganando desde o começo? Antes que Ana pudesse responder, um grande estrondo cortou o ar. A luz da cozinha começou a piscar. Um sinal crescente de que algo estava errado. O que foi isso? Gritou Clara, seus instintos gritando que devia se mover. Uma nova onda de fumaça invadiu a casa, engrossando o ar. Todos se viraram para a porta, onde os sirenes já estavam próximas. Devemos sair daqui, Jorge gritou, puxando Clara pela mão. Mas antes que ela pudesse hesitar, a casa tremeu com um novo impacto. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés, quase como se a própria estrutura estivesse tentando expelir os segredos guardados. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma voz familiar ecoou pela entrada. Parem com isso! Era a sogra de Clara, que havia desaparecido repentinamente há meses. Clara se virou, seu corpo paralisado. Como você está aqui? O choque foi como uma bola de bolhas estourando em sua mente. A casa, ela está cheia de segredos, Clara. A menina que desapareceu é conectada a nós de formas que você não imagina. A sogra começou a falar, enquanto Ana olhava para ela com uma expressão de incredulidade. Ana, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. O olhar de Jorge passou de Clara para Ana e depois para a sogra, a confusão tomando conta de sua expressão. O que estava acontecendo? Ana parecia perder a compostura. Os olhos se encheram de lágrimas enquanto ela tentava processar os eventos. E se eu disser que o desaparecimento não foi só o acidente, que há muito mais em jogo? A sogra disse, a voz tremendo sob a pressão do momento. Clara sentiu um frio na barriga. O que você está dizendo? Do que você está falando? Os laços entre vocês são mais profundos do que imaginam. Ana não é apenas a babá. Ela é parte da nossa história. E o que você pensou que era uma traição pode ser a chave para entender tudo. A sogra finalizou antes de um novo estrondo fazer as paredes vibrarem. As sirenes da polícia e os gritos de gente na rua se tornaram um plano de fundo caótico. Cada som cortando a tensão da sala. Jorge olhou para Clara com desespero crescente. O que ele tinha a ver com tudo isso? Tudo que parecia claro agora estava se tornando complicado de novo. O que mais estava escondido? E como as vidas deles estavam interligadas de forma tão trágica? Clara sussurrou para si mesma. O que mais você não me contou, mãe? O ar estava denso e mesmo a fumaça que entrava pela casa parecia conversar com os segredos que estavam prestes a ser revelados. No fundo,
Clara sentiu que, para descobrir a verdade, ainda precisava enfrentar muitas mais reviravoltas assustadoras. Clara sentiu a tensão aumentar. O choque foi como um glaciar se rompendo dentro dela. A revelação de Ana fazia o chão parecer mais instável sob seus pés. Jorge olhava entre Clara e Ana, confuso, quase como se duas realidades estivessem colidindo na sala. Você é a irmã daquela menina? Clara perguntou, a voz falhando em um misto de incredulidade e dor. Nunca imaginou que a história trágica contada por sua avó tivesse um laço tão direto. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, confirmou com um aceno trêmulo. Sim, eu sou. Mas não só isso. Eu sou a chave para tudo. Jorge deu um passo atrás, o horror se espalhando em seu rosto. Como assim, Ana? O que você quer dizer? Uma nova explosão estremeceu a casa, fazendo as luzes piscarem novamente. Clara sentiu um nó pesado na barriga. A casa está cheia de segredos, mas isso não é só sobre a sua traição, Jorge. É algo muito mais profundo. Ana começou a se explicar, a voz quase sussurrada. De repente, a porta se abriu com um estrondo. E Luzia, a sogra de Clara, entrou. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer antes que seja tarde demais, gritou ela, a expressão de desespero no rosto. O ambiente esfriou instantaneamente. Clara mal podia acreditar que a mulher que todos achavam desaparecida estava ali, como um fantasma desafiando toda a lógica. Ana? Você precisa entender que aquela noite não foi um acidente. O desaparecimento da sua irmã tinha a ver com uma seita que estava ativa naquela época. Eu tentei proteger a Clara, mas as coisas saíram de controle. Luzia continuou, o tom dela tremendo. O cheiro de fumaça preenchia a sala, aumentando a urgência, a adrenalina correndo nas veias de todos. Seita? O que você está dizendo? Clara mal conseguia processar. O nó no estômago apertava mais a cada palavra. É isso! Eu sabia que eles estavam de olho em você. E Jorge, você está no meio disso! Luzia repetiu, olhando diretamente para o genro. Uma ferocidade que Clara nunca havia visto antes. Os sons das sirenes estavam muito perto agora. Jorge pareceu se recuperar do estado de choque. O que você está insinuando, Luzia? Que estou envolvido com isso? Não tenho nada a ver. Ana, com um olhar desesperado, disse, Jorge, você se lembrou daquele aluno que expulsaram? Ele veio atrás de mim. Ele sabia da minha ligação. Eu só queria descobrir a verdade. O casa balançou novamente e uma onda de ansiedade correu pelo grupo. Clara se virou para sua sogra buscando respostas. Nós temos que sair agora. O que você sabe sobre essa seita? Luzia hesitou, como se estivesse lutando contra uma lembrança dolorosa. A seita. Eles acreditam em sacrifícios em troca de poder. E você, Clara, você tem a essência que eles querem. Nós precisamos ir, eles estão vindo. O olhar de Clara se escureceu enquanto ela juntava os pontos. A essência que eles querem. O que isso significa? Ela sentia que o mundo estava se desmoronando ao seu redor. Ela se perguntava se tudo tinha sido planejado. Jorge, a babá Ana, a sogra desaparecida. Tudo parecia uma teia de mentiras e conspirações. Precisamos sair agora, gritou Ana, que estava prestes a desmoronar sob a pressão. O carro tá pegando fogo. Eles vão achar a gente aqui. Clara sentiu o coração disparar. A adrenalina pulsava nas veias como um grito implícito de perigo. Enquanto a fumaça começava a preencher a casa, a porta se fechou violentamente.
quebrando a esperança de um escape rápido. A sala encheu-se de um cheiro sufocante enquanto Clara e os outros recuavam para longe das chamas. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Era o ex-aluno de Jorge, correndo em direção à casa, seus olhos cheios de algo que Clara não conseguia decifrar. "Vocês não têm como escapar de mim!" ele gritou, segurando um objeto cintilante na mão. Cada um estava agora lutando com seus próprios medos, segredos e traições. A calça, envolta em um caos envolvente, tornava-se um pesadelo em que nada era o que parecia. Clara sentiu o mundo escorregar de suas mãos. A verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada, enquanto a fumaça escondia o que poderia ser a última chance de escaparem. "Não! O que você quer de nós?" Clara gritou, um medo aparente em sua voz. Ela queria saber, precisava saber. Do fundo, porém, uma parte dela sabia que a resposta poderia destruir tudo o que ainda restava. E no eco da resposta do ex-aluno, Clara percebeu que a próxima verdade poderia ir muito além do que imaginava. O que mais estava escondido na teia de segredos que cercava sua vida? A escuridão parecia estar se aproximando, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Clara sentiu a adrenalina pulsar enquanto encarava o ex-aluno de Jorge. Os olhos dele brilhavam de uma forma que deixava claro que ele era uma ameaça. As chamas se aproximavam, aumentando a sensação de perigo e urgência na sala. "Vocês não têm como escapar de mim!" ele gritou novamente, brandindo uma faca brilhante e afiada. Jorge a puxou para trás, colocando-se entre ela e o atacante. "Fique atrás de mim", ele ordenou, seus olhos cheios de determinação. Mas Clara não podia. Uma mistura de medo e desespero a impulsionava. "Espere, o que você quer de nós?" perguntou ela, a voz tremendo. Nesse momento, a fumaça começou a invadir a sala, criando uma cortina opressiva. Ana, com o rosto pálido, olhou para Jorge e depois para Clara, como se estivesse tentando reunir coragem. "Ele não está aqui à toa! Ele quer saber a verdade sobre o que aconteceu com minha irmã!" ela gritou e seu olhar se firmou no ex-aluno, desafiando-o. "Você não entende! Eles vão tentar fazer algo com todos nós!" ele retrucou, sua voz carregada de raiva. Clara reconheceu a dor em seu olhar, mas isso não mudava a situação. Jorge parecia confuso. "O que você quer dizer com eles?" ele perguntou, a voz tensa. De repente, uma explosão ainda maior ecoou do lado de fora. A parede tremeu e pequenos pedaços de gesso começaram a despencar ao chão. A sirene da polícia estava mais perto. A esperança de resgate se aproximava. Mas essa percepção de segurança foi rapidamente substituída por algo ainda mais perturbador. O ex-aluno deixou escapar uma risada baixa e sombria. "A verdade que você está buscando, Ana, ela não vai agradar a ninguém." Clara olhou para Ana, a confusão se transformando em horror ao perceber o que estava em jogo. "O que você sabe, Ana? O que está acontecendo aqui?" gritou, mal conseguindo esconder a tensão em sua voz. Ana hesitou e por um momento parecia que a verdade lhe pesava mais do que as chamas se espalhando perto deles. Eu não sei como explicar, mas na noite do desaparecimento, a seita estava atrás de mim. Eles acreditavam que eu tinha o que precisavam, disse Ana, os olhos arregalados, como se estivesse lembrando de um pesadelo. A sala estava agora envolta em fumaça e tensão. Clara mal conseguia respirar. A conexão entre Ana e a seita, as ações de Jorge e da sogra. Tudo parecia uma grande teia de traições e mentiras. "O que você quer dizer com o que precisavam?" Clara pressionou a voz firme. Eu sou marcada, Clara.
Algo na minha essência é o que eles desejam. Ana revelou e cada palavra dela parecia ressoar como um sino de alarme. Clara se afastou, seu corpo em choque. Marcada? Como assim? Perguntou quase sussurrando. Então, com um movimento rápido, Jorge girou-se, sua expressão mudando de confusa para determinada. Eu não posso deixar isso acontecer, ele disse, se dirigindo ao ex-aluno, preparando-se para enfrentar a situação. Mas, nesse instante, algo explosivo ocorreu. Uma figura familiar apareceu do lado de fora. A porta se abriu com um estalo. Era Luzia, a sogra de Clara. Sua presença em contraste com o caos que os rodeava. Parem! O que vocês estão fazendo? Ela gritou com uma autoridade que fez todos congelarem. Você estava desaparecida! Clara exclamou, incrédula. Luzia olhou para o ex-aluno e depois para Ana, em um misto de apreensão e cansaço. Ana, você tem que entender. Aceita, eles não estão atrás de você. Eles querem Clara. Você é apenas uma peça neste jogo. Uma sombra de entendimento cruzou a expressão de Ana, enquanto Clara sentia um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Balbuciou Clara, o coração disparado. Luzia deu um passo à frente, a intensidade de seu olhar cortando o ar. A seita acredita que Clara detém um poder ancestral e é por isso que isso tudo está acontecendo. Eles estão utilizando Jorge para conseguir se infiltrar em nossas vidas. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto cada um processava a gravidade da revelação. Tudo o que acreditavam ter certeza agora estava nas sombras da dúvida. Clara sentiu a urgência do momento, como se estivesse às vésperas de algo monumental. E, no meio desse turbilhão de emoções e revelações, uma nova certeza brotou dentro dela. A luta estava longe de acabar, e a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. E então, antes que pudesse articular qualquer pensamento, a casa tremeu novamente. As paredes pareciam gritar, e Clara percebeu que a verdade que o cercava não era apenas uma questão de amor, traição ou família. Era uma batalha pela sobrevivência. O que mais estava escondido na escuridão? O que determinaria seu destino naquele momento? A fumaça se adensava e Clara sabia que para desvendar os segredos precisaria estar disposta a enfrentar não apenas a seita, mas tudo o que sua própria história guardava. Clara sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. A revelação de Luzia a deixou paralisada. Cada palavra dela parecia um golpe, mudando tudo o que imaginava. Mas antes que pudesse processar tudo, a situação tomou um rumo inesperado. O ex-aluno de Jorge, com os olhos cheios de raiva, e... Eles querem Clara! A conexão dela com tudo isso é mais profunda do que vocês imaginam! Jorge estreitou os olhos confuso. Do que você está falando? Perguntou, sua voz tensa. Clara não tem nada a ver com isso. Mas Clara, em seu íntimo, começava a sentir a verdade emergir. Uma memória difusa, uma imagem de sua infância voltava a assombrá-la. Um antigo diário da avó, escondido no fundo do baú na velha casa dela. A essência! Sussurrou Clara mais para si mesma. Luzia olhou diretamente em seus olhos, um brilho de reconhecimento nas maçãs do rosto. Sim, Clara, sua avó sabia. A essência dela é o que a seita deseja. Você é a chave. O ex-aluno explodiu em risadas maníacas. Eles sempre estiveram atrás de você. Tudo o que eu fiz foi por causa de você. O pânico tomou conta de Clara. Por que ele estava agindo assim? E como ele poderia estar envolvido em tudo isso? Ana, em um estado de confusão
total, olhou de seu lado para o ex-aluno e de volta para Luzia. Então, tudo isso é uma armadilha? Uma jogada da seita? Indagou, sua voz tremer com o peso das palavras. E se eu disser que a armadilha é muito mais pessoal? Interrompeu Luzia, com um brilho de determinação nos olhos. Clara, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela também era ligada à seita. A sala pareceu tremer e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Minha mãe? O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz quebrando. Estava começando a ficar impossível acompanhar tudo o que estava acontecendo. Nesse momento, outro estalo reverberou na casa e Clara mal selou sua reação. A fumaça estava se tornando cada vez mais densa, preenchendo o espaço, e o ar estava pesado com o cheiro de queimado. O ex-aluno avançou, próximo e ameaçador, e como se estivesse esperando por aquele momento, declarou: a seita quer um sacrifício, e você pode ser a oferenda perfeita. Clara sentiu o coração disparar. O que ele estava insinuando? E como a história dela se entrelaçava com tudo isso? Jorge parecia esmorecer, seu semblante mudando para uma expressão de terror. Não, Clara! Você não pode ir com ele! Jorge gritou, um desespero em sua voz. Enquanto todos estavam distraídos, uma explosão iluminou o fundo da casa e a estrutura começou a ruir. Clara, embalada pelo medo, tomou uma decisão instintiva e com um grito puxou Ana pelo braço. Precisamos sair agora! Foi quando, entre a fumaça, uma figura surgiu de repente, ofuscando a luz das chamas. Era uma mulher de cabelos cacheados e expressão determinada. Era sua mãe. Clara quase não acreditou em seus olhos. Sua mãe tinha desaparecido há anos, dando lugar a uma dor que sempre a acompanhara. Mãe! Gritou Clara, a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Mas antes que a mulher pudesse responder, uma nova explosão sacudiu a casa e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O pânico tomou conta e a sala parecia desmoronar. As paredes estalavam como se estivessem tentando escapar do caos. Clara, a verdade está a ponto de vir à tona e você precisa estar preparada. Foi o último aviso que Clara ouviu de sua mãe antes que o teto acima deles começasse a desabar. Em um frenesi de emoção, Clara olhou para Jorge, Ana, Luzia e o ex-aluno, cada um preso nas sombras das próprias verdades. A fumaça se tornava insuportável e Clara percebeu que estava à beira de um precipício. Não era apenas uma batalha para salvar a si mesma do incêndio, mas uma luta para entender quem realmente era e o que estava em jogo. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? E o que sua mãe realmente tinha a ver com tudo isso? O caos estava apenas O que ela tinha a dizer? O que se escondia atrás daquela aparição? Mãe, como você pôde? Onde você estava? Clara perguntou, o desespero apertando sua garganta. A fumaça tornava tudo confuso e ela mal podia acreditar no que via. Clara, preciso que você me ouça. A urgência na voz da mãe era palpável. Esta casa está cheia de segredos que não podem vir à tona. Nesse momento, o ex-aluno de Jorge, ainda armando-se com a faca, olhou para trás com espanto. Como se sentisse a força daquela revelação. Segredos? O que você sabe sobre ela? Questionou ele, claramente em choque. Luzia, a sogra de Clara, interrompeu, sua expressão uma mistura de alívio e ressentimento. Você sabia disso o tempo todo? Você está viva? Mas por quê?
Tem algo a ver com a seita, não tem? Sua voz tremia com raiva velada, como se cada palavra fosse um corte. A tensão era insuportável. O fogo se intensificava e o peso das revelações se acumulava, criando uma tempestade de sentimentos. Clara olhou de sua mãe para Luzia, depois para Jorge e Ana. Todos estavam paralisados, como se esperassem uma resposta que não viria calmamente. Não é tão simples, Luzia. A mãe de Clara disse, chocando a todos. Eu não voltei antes porque me escondi delas. A seita nunca parou de me procurar. E Clara, ela não pode saber tudo. Antes que pudesse terminar a frase, um rugido ensurdecedor ecoou do lado de fora. E a casa tremeu como se estivesse viva, emitindo estalos agudos. No momento em que o teto começou a desabar, Clara, quase instintivamente, se atirou na direção de Ana. Vem comigo! Gritou, puxando-a. Mas Jorge estava determinado. Ele se virou para a mãe de Clara, agora com energia renovada, um brilho de entendimento no olhar. Você sabia de tudo isso? Você a deixou se envolver nessa bagunça. Ana, com um olhar de dor, sussurrou para Clara. Não é só a seita. Eu sou parte de algo maior. A conexão, ela não é apenas com você, mas com todos nós. Você, Jorge e sua mãe. E nesse instante, como se o universo tivesse conspirado para desmantelar tudo, uma sombra conhecida irrompeu da fumaça. Era o homem que havia queimado o carro lá fora, com uma expressão de triunfo. Está na hora de revelar a verdade, ele gritou, falando para todos na sala. Clara, sua avó fez um pacto e você carrega o legado. É por isso que todos estão atrás de você. O coração de Clara parou por um instante. A verdade não era apenas sobre um desaparecimento ou traição. Era sobre um legado sombrio, uma continuidade de dor e sacrifícios que a família carregara por gerações. O pacto? Clara murmurou, a confusão a envolvendo. O homem rugiu com um riso maníaco. Sim, e você, Clara, é a chave. A seita quer o seu poder. Você não pode fugir do que é. A urgência aumentava e as chamas estavam quase ao redor deles. Clara sentiu que o chão sob seus pés estava indo embora. Neste momento de caos, tudo parecia em câmera lenta. Cada rosto contava uma história de traição, amor e sobrevivência. Eu nunca fiz parte disso, Clara gritou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Ela olhou para sua mãe, buscando a verdade que ainda estava entorpecida. Mãe, por que você não me contou antes? Mas a chegada do homem iluminou algo mais. Um brilho de resistência no olhar da mãe. Porque eu não podia arriscar. Seu pai, ele era parte da seita, Clara. E se eu revelasse quem você era, poderia perder você também. A revelação bateu como um raio em um dia nublado, mudando toda a dinâmica. O tempo parecia parar e a verdade ecoava. O pai de Clara, que ela achava perdido, estava entre eles, em algum lugar sombrio e oculto. Nesse clima de tensões exacerbadas, Clara sentiu dores profundas se formando. Olhou para Ana, Jorge e Luzia, todos com suas histórias entrelaçadas de forma impensável. O perigo estava crescendo. E a saída estava mais próxima a cada segundo. E quando tudo parecia prestes a ir pelos ares, Clara sussurrou. Ninguém pode ficar. Temos que enfrentar isso juntos ou morreremos separados. Os olhares se cruzaram. Uma mistura de medo e determinação. As chamas rugiram na sala. E Clara só sabia de uma coisa. A luta não estava nem perto do fim. Mas a verdade a levaria ao fundo do abismo. E assim, com uma coragem inesperada, ela decidiu que iria enfrentar o que a esperava, desenredando mentiras num fio de fogo e revelações.
O que mais estava escondido na escuridão? O que ainda estava por vir? Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando em um tumulto de fumaça e gritos. Sua mãe estava ali, viva, e isso quebrava suas expectativas de um jeito devastador. O que ela tinha a dizer? O que se escondia atrás daquela aparição? Mãe, como você pôde? Onde você estava? Clara perguntou, o desespero apertando sua garganta. A fumaça tornava tudo confuso e ela mal podia acreditar no que via. Clara, preciso que você me ouça! A urgência na voz da mãe era palpável. Esta casa está cheia de segredos que não podem vir à tona. Nesse momento, o ex-aluno de Jorge, ainda armando-se com a faca, olhou para trás com espanto, como se sentisse a força daquela revelação. Segredos? O que você sabe sobre ela? Questionou ele, claramente em choque. Ele está atrás de mim, não de vocês, Clara gritou, tentando conter o pânico. Subitamente a porta da cozinha se abriu com um estrondo e a figura de um homem surgiu, vestindo um capuz escuro. É hora de revelar a verdade! O homem disparou palavras carregadas de raiva enquanto avançava em direção a todos. A tensão atingiu um ponto de ebulição. Vocês todos estão em perigo. A seita não só quer Clara, mas também o que você tem? Ele gritou, apontando para a mãe de Clara. Como assim? Clara sussurrou, uma onda de choque a inundando. A fumaça envolveu a sala, tornando tudo mais turvo, mas aquelas palavras eram claras. Sua mãe, ao ouvir isso, pareceu desmoronar. Não, você não pode estar falando sério, ela disse, o olhar petrificado. O ex-aluno se aproximou mais, o brilho maníaco em seus olhos. Você não sabia? Sua mãe é a chave. O pacto era dela, não da sua avó. Ele continuou, sua risada ecoando pela sala como um trovão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O burburinho das chamas ao fundo se misturava ao seu coração disparado. Mãe, o que está acontecendo? Você fez um pacto? A pergunta saiu como um sussurro aterrorizado. A sensação de traição queimava como fogo se espalhando ao redor deles. Eu não tinha escolha. Eu precisei proteger você. A mãe de Clara implorava. Mas não havia justificativa que pudesse apagar a verdade recém-descoberta. Cada palavra parecia um punhal. No calor do momento, antes que alguém pudesse processar tudo isso, o chão sob eles começou a tremer. A casa estava desmoronando e gritos de pânico ecoaram. Era um barraco de emoções à flor da pele e Clara sentia que tudo estava fora de controle. Com um impulso, ela puxou Ana pela mão. Vamos! Temos que sair! Mas antes que conseguissem alcançar a porta, o ex-aluno ergueu a faca, um brilho ameaçador refletindo nas chamas. Vocês acham que podem fugir da verdade? O sacrifício deve acontecer aqui! Ele gritou enquanto avançava. Jorge, então, se lançou à frente, em um ato de coragem desesperada. Ele agarrou o braço do homem, mas em um movimento rápido, o ex-aluno o empurrou para o lado. Clara sentiu o pânico transformar-se em coragem. Ninguém vai morrer aqui! Gritou, posicionando-se como um escudo entre sua mãe e o homem. Mas a uma distância, Luzia, a sogra, balançou a cabeça em descrença. Isto é uma armadilha! Todos vocês estão presos nesta dança. Você não apenas carrega o legado, Clara, você também é parte da seita. O impacto das palavras cortou o ar como uma faca afiada. Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou, a mente corrida, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. O choque nas vozes de todos a cercava e o pânico aumentava enquanto as chamas se aproximavam.
Foi então que um estrondo gigantesco irrompeu, como se o próprio prédio estivesse explodindo. O teto começou a desabar e Clara pediu socorro. Nesse meio tempo, o homem em capuz recuou, seus olhos fixos em Clara, com uma expressão que ninguém parecia entender. Clara, a sua escolha determinará o destino de todos nós, ele gritou, antes de desaparecer nas sombras da fumaça densa. E como uma onda, as chamas lambeu o espaço, criando um cenário de um pesadelo vivo. Minha escolha? O que isso significa? Clara estava paralisada, enquanto a realidade a rodeava. Seu corpo tremeu de forma involuntária, uma tempestade de emoções dominando-a. Enquanto tudo parecia em colapso, um pensamento persistente ecoava em sua mente. O que a conexão real entre ela e todos os que estavam ali significava, e por que o homem que tentava destruí-los parecia tão familiar. Com o teto desabando e as chamas consumindo cada canto da casa, viu uma oportunidade. Havia uma janela na lateral. Mas o que ela realmente precisava era encontrar a verdade que ligava todos ali e que a ligava a um destino que ela não escolhera. E antes mesmo que pudesse agir, a escuridão a envolveu. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando em um tumulto de fumaça e gritos. Sua mãe estava ali, viva, e isso quebrava suas expectativas de um jeito devastador. O que ela tinha a dizer? O que se escondia atrás daquela aparição? Mãe, como você pôde? Onde você estava? Clara perguntou, o desespero apertando sua garganta. A fumaça tornava tudo confuso e ela mal podia acreditar no que via. Clara, preciso que você me ouça. A urgência na voz da mãe era palpável. Esta casa está cheia de segredos que não podem vir à tona. Nesse momento, o ex-aluno de Jorge, ainda armando-se com a faca, olhou para trás com espanto, como se sentisse a força daquela revelação. Segredos? O que você sabe sobre ela? Questionou ele, claramente em choque. Ele está atrás de mim, não de vocês, Clara gritou, tentando conter o pânico. Subitamente a porta da cozinha se abriu com um estrondo e a figura de um homem surgiu, vestindo um capuz escuro. E é hora de revelar a verdade! O homem disparou, palavras carregadas de raiva, enquanto avançava em direção a todos. A tensão atingiu um ponto de ebulição. Vocês todos estão em perigo! A seita não só quer Clara, mas também o que você tem! Ele gritou, apontando para a mãe de Clara. Como assim? Clara sussurrou. Uma onda de choque a inundando. A fumaça envolveu a sala, tornando tudo mais turvo, mas aquelas palavras eram claras. Sua mãe, ao ouvir isso, pareceu desmoronar. Não, você não pode estar falando sério, ela disse, o olhar petrificado. O ex-aluno se aproximou mais, o brilho maníaco em seus olhos. Você não sabia? Sua mãe é a chave. O pacto era dela, não da sua avó. Ele continuou, sua risada ecoando pela sala como um trovão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O burburinho das chamas ao fundo se misturava ao seu coração disparado. Mãe, o que está acontecendo? Você fez um pacto? A pergunta saiu como um sussurro aterrorizado. A sensação de traição queimava como fogo se espalhando ao redor deles. Eu não tinha escolha. Eu precisei proteger você.
de Clara implorava. Mas não havia justificativa que pudesse apagar a verdade recém-descoberta. Cada palavra parecia um punhal. No calor do momento, antes que alguém pudesse processar tudo isso, o chão sob eles começou a tremer. A casa estava desmoronando e gritos de pânico ecoaram. Era um barraco de emoções à flor da pele e Clara sentia que tudo estava fora de controle. Com um impulso, ela puxou Ana pela mão. Vamos, temos que sair! Mas antes que conseguissem alcançar a porta, o ex-aluno ergueu a faca, um brilho ameaçador refletindo nas chamas. Vocês acham que podem fugir da verdade? O sacrifício deve acontecer aqui, ele gritou, enquanto avançava. Jorge, então, se lançou à frente, em um ato de coragem desesperada. Ele agarrou o braço do homem, mas, em um movimento rápido, o ex-aluno o empurrou para o lado. Clara aceitou o pânico transformar-se em coragem. Ninguém vai morrer aqui, gritou, posicionando-se como um escudo entre sua mãe e o homem. Mas a uma distância, Luzia, a sogra, balançou a cabeça em descrença. Isto é uma armadilha. Todos vocês estão presos nessa dança. Você não apenas carrega o legado, Clara, você também é parte da seita. O impacto das palavras cortou o ar como uma faca afiada. Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. Não, isso não pode ser verdade. Sussurrou, a mente corrida, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. O choque nas vozes de todos a cercava, e o pânico aumentava enquanto as chamas se aproximavam. Foi então que um estrondo gigantesco irrompeu, como se o próprio prédio estivesse explodindo. O teto começou a desabar e Clara pediu socorro. Nesse meio tempo, o homem em capuz recuou, seus olhos fixos em Clara com uma expressão que ninguém parecia entender. Clara! A sua escolha determinará o destino de todos nós, ele gritou, antes de desaparecer nas sombras da fumaça densa. E como uma onda, as chamas lambeu o espaço, criando um cenário de um pesadelo vivo. Minha escolha? O que isso significa? Clara estava paralisada, enquanto a realidade a rodeava. Seu corpo tremeu de forma involuntária, uma tempestade de emoções dominando-a. Enquanto tudo parecia em colapso, um pensamento persistente ecoava em sua mente. O que a conexão real entre ela e todos os que estavam ali significava? E por que o homem que tentava destruí-los parecia tão familiar? Com o teto desabando e as chamas consumindo cada canto da casa, Clara viu uma oportunidade. Havia uma janela na lateral, mas o que ela realmente precisava era encontrar a verdade que ligava todos ali e que a ligava a um destino que ela não escolhera. E antes mesmo que pudesse agir, a escuridão a envolveu. A fumaça engoliu tudo e Clara se sentiu sendo puxada, como se alguém estivesse a levando para longe daquela cena caótica. Quando a visão se clareou, ela se encontrou em um outro espaço, longe da casa e do fogo, e então viu. Era um salão grande e opulento, decorado com velas e símbolos que reconheceu imediatamente. Era a seita. A atmosfera estava pesada e Clara percebeu que não estava sozinha. À sua frente estavam todas as figuras encapuzadas, os rostos ocultos. Mas havia uma presença que ela conhecia bem. Sua mãe estava ali, no centro, comunicando-se com a sala em um tom de autoridade. Clara, você precisa entender que tudo isso foi preparado para você. Você é a verdadeira sucessora.
Os sacrifícios que ocorrerão são apenas o começo. Clara ficou em choque. O que você quer dizer com isso? Você me trouxe aqui para me sacrificar? O medo e a traição a invadiram de uma só vez. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, a mãe fez um gesto e o palco diante delas começou a se transformar. Clara viu ex-aluno, agora sem capuz, caminhando em direção a ela. Seu olhar estava mudado. Você não percebe, Clara? Você faz parte de algo muito maior. A seita está com você. E você está com a seita. O que estava acontecendo? As peças que antes não se ligavam ganharam um novo sentido. E Clara percebeu que tudo que vivia sempre foi um plano a acender um legado que nem sonhava existir. Enquanto os rostos encapuzados começaram a se aproximar, Clara sentiu um arrepio. O que estava prestes a acontecer em seu destino? A escolha que tinha que fazer agora era diferente. O que ela escolheria seria mais poderoso do que a verdade que sempre conheceu. E nesse momento, aquela sala se tornava um campo de batalha entre a luz e a escuridão, onde os segredos mais profundos estariam prestes a brotar. Clara sentiu o tempo parar. O salão imponente estava cercado por velas tremulantes e a presença de sua mãe a deixava confusa. Segredos, pactos, tudo fazia parte de um labirinto sem saída. Mãe, você é a chave? O que você realmente fez? Clara perguntou, a voz trêmula de desespero. A mãe hesitou, o olhar fugindo de Clara. Eu fiz o que precisava para te proteger. Esta seita, eles acreditam que você pode libertá-los, ela disse, sua voz emocionante, mas Clara não conseguia compreender. Libertá-los de quê? Clara questionou, angustiada. O ex-aluno avançou, revelando um sorriso perturbador. De sombras do passado, de um legado que vocês nunca pediram. As palavras dele ressoaram como um eco. O que mais estava oculto? A fumaça começou a preencher o espaço e Clara tentou raciocinar. Não posso fazer parte disso. Não sou como vocês. Gritou, sentindo o coração disparar. Jorge, agora em pé, interviu, defendendo Clara. Se há uma escolha, eu a farei no lugar dela, disse. Mas a verdade era clara. O que estava em jogo exigia mais. O que sua mãe realmente sabia. A atmosfera estava densa. Luzia, com um olhar feroz, adiantou-se. Clara, você precisa entender. O que sua mãe começou pode ser quebrado, mas você deve escolher se quer lutar ou se entregar. O olhar de Clara se alternava entre as sombras dançantes e a certeza que crescia dentro dela. Lutar, lutar é a única opção. Pensou, tomando coragem diante daquele cenário de horror. Então, o salão tremeu com um estrondo profundo. As paredes começavam a se desintegrar ao redor deles. Clara viu os rostos do passado. Cada um trazia uma história de dor e amor. E sua conexão com todos aqueles que estava cercando parecia inquebrantável. E, de repente, reveladora. Eu escolho enfrentar isso, declarou Clara, fazendo um movimento decisivo. Se vocês querem me sacrificar, terão que enfrentar minha força primeiro. O eco de suas palavras preencheu o espaço, enquanto o pânico transformava-se em uma onda de determinação. Mãe, é hora de quebrar este ciclo. Venha comigo. Clara estendeu a mão. E assim, naquele instante, a fumaça pareceu hesitar. A sala se iluminou com uma luz dourada.
e a energia mudou. As sombras recuaram e o ex-aluno parou, surpreso. Vocês não deveriam. Mas já era tarde. Clara avançou, desafiando tudo que a oprimia. Ao lado dela, Ana se juntou, unidas como irmãs. A escolha é nossa! Gritou, enquanto Jorge e Luzia se posicionavam para protegê-las. Juntos eles enfrentaram o que estava por vir. Com um último grito, Clara se lançou adiante e as chamas rugiram ferozes. Mas, em vez do desespero, uma onda de esperança inundou a sala. A seita estava prestes a perceber que o amor que ela carregava poderia superar qualquer mal. Quando o chão começou a ceder sob seus pés, Clara sentiu uma ligação forte com todos ao seu redor. Não estamos sozinhos, disse Clara, e em um momento de clareza, ela viu as lembranças de sua avó, os segredos e sacrifícios refletidos em seus olhos. E como se o tempo tivesse se transformado, Clara soube. Ela era a resposta, e o poder dela era a verdadeira chave. E com isso, um clarão ofuscante irrompeu, e tudo ao redor dela se dissipou em um brilho intenso. A verdade finalmente se revelava. Mas o que aconteceria a seguir? Agora, querido leitor, chegou a hora de você agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmaga o botão de like com toda a força para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama fantástica. Não fique parado. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E se você conhece alguém que deve ouvir essa história, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.